Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Fernanda Oliveira, sou pedagoga e hoje eu tô aqui pra gente bater um papo sobre comparação. O que é comparação na verdade? Será que é ruim se comparar ou não? Será que quando é que a comparação atrapalha? Quando que ela começa a fazer mal pra gente e não ser mais algo benéfico? É sobre isso que a gente vai falar hoje. O que é a comparação e por que ela existe? Nós somos seres humanos e, como seres humanos, somos seres sociais. E quando a gente fala em seres sociais, esse termo ele vem da neurociência. Na verdade, é porque a gente tem essa necessidade, é uma necessidade humana de se relacionar com o outro. Então, viver sozinho para nós seres humanos é muito difícil, porque como a evolução humana aconteceu, nós fomos evoluindo de acordo com o passar dos anos, com o passar dos séculos, e o ser social, que é a empatia, você ter a habilidade de se comunicar com você, se comunicar com os outros, a importância, que a gente considera o fator de você se sentir importante para o outro e sentir as pessoas que são importantes para você. Tudo isso influencia na nossa maneira de ver o mundo, de se comunicar, de se comportar, de entender o nosso lugar, o nosso posicionamento. E isso começa na nossa infância. Então, inevitavelmente, a gente vai se comparar. Porque, como eu falei, nós somos seres sociais. A neurociência explica muito bem isso, né? Ela fala que o ser humano ele tem essa necessidade de pertencer, de pertencimento. E o que acontece com a comparação? Na verdade, quando a gente se compara, a gente tem uma tendência, que também é uma tendência humana, de nos colocar para baixo, menor. Então a gente sempre olha o outro ao nosso lado, comparando, vamos dizer assim, focando, direcionando o nosso olhar, dando foco para aquilo que a gente acha super interessante, legal. E aí a gente traz esse novo olhar pra gente, focando naquilo que a gente não gosta, que a gente não acha legal. Então as comparações, elas geralmente são negativas, por conta da tendência do ser humano de se colocar para baixo a todo momento. A gente tem uma tendência de se nivelar por baixo em relação ao outro. E o que acontece com isso? Isso interfere diretamente na nossa autoestima. Quando a gente se compara com o outro, pensando que o outro ele possui habilidades melhores, que de repente ele possui relacionamentos melhores, que ele possui profissões melhores, lugares melhores que ele frequenta, aquisições materiais melhores, a gente tende a se colocar para baixo e isso influencia na nossa autoestima, no nosso bem-estar, no nosso pensamento, no nosso comportamento e a gente acaba vamos dizer, influenciando negativamente aquilo que a gente pensa, que a gente sente, a maneira como a gente age, como a gente se comporta com a gente mesmo. E quando isso acontece, o que acontece ao nosso redor? Se você tem filhos, provavelmente, ou parceiro, né, um parceiro ou família, provavelmente você vai fazer comparações. E que comparações são essas? Você vai tender a olhar para o outro e comparar com quem você tem em casa, a olhar para o outro e comparar com seu filho, a fazer, vamos dizer assim, projeções que são, na verdade, alucinações. E quando eu falo alucinações, esse é um termo da neurolinguística, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando a gente alucina, a gente não tem de fato aquela realidade, a gente não entende a realidade do outro, a experiência do outro, os desafios do outro, a gente não vê isso. Eu vou dar um exemplo simples assim. É como você olhar as redes sociais. Geralmente a gente tem uma tendência de postar nas redes sociais aquilo que é, vamos dizer assim, atraente aos olhos do outro. Então, são momentos em que, vamos dizer, nós estamos melhor, nos sentimos melhores, a gente posta coisas que fazem a nossa autoestima se elevar. Geralmente, quando você vai olhar as redes sociais, você olha histórias maravilhosas. Na maior parte do tempo que a gente navega nas redes, a gente encontra momentos mega especiais, mas nem sempre é assim. Essas pessoas, elas têm uma vida real por trás daquilo, mas a gente tem uma tendência, porque isso também veio da nossa cultura, de esconder as nossas dores.
E é óbvio que a gente não tem que estar o tempo todo falando sobre as nossas dores para qualquer pessoa, enfim, mostrando, vamos dizer, o lado que a gente não aprendeu a mostrar para qualquer pessoa, não é isso. Mas é importante a gente aprender o quanto que isso fortalece a gente também, o quanto que isso torna a gente humano, torna a gente especial, torna a gente único. As nossas sombras também nos tornam único. Então, o quanto que é importante a gente olhar para esse lado também. Porque quando você olha para esse lado e você acolhe, você tem a oportunidade de deixar o outro olhar para o lado dele também de sombra e acolher. Você ensina a sua criança, por exemplo, o seu filho, a acolher esse lado dele, o lado sombra. Ele vai entendendo que ele tem um lado que é um lado bom, vamos dizer assim, entre aspas, que é o lado das habilidades, é o lado da luz. E ele tem um lado que é um lado desafiador, que é o lado que ele precisa trabalhar, que é o lado da sombra, que todos nós temos, e é o que limita muitas vezes a gente e muitas vezes impulsiona também. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Quando a gente tem um olhar mais humanizado para as nossas sombras, para a nossa luz, para aquilo que a gente, vamos dizer, acredita como sendo especial e fazendo parte da gente, a gente tende a diminuir as comparações. Por quê? Porque o outro é o outro. E eu sou eu, o outro vive o processo dele e eu vivo o meu processo. Então, o quanto que o meu processo é tão especial, também inspirador para tantas outras pessoas. O quanto que seu filho é único, o quanto que ele é especial para você e para tantas outras pessoas. O quanto que a luz e a sombra dele inspiram cada um de nós a ser uma pessoa melhor. Porque quando eu vejo uma sombra e me deparo com a minha sombra também, porque na verdade é um reflexo, um espelho daquilo que eu estou sentindo no momento, o que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer para ressignificar essa sombra? Então é olhar para esse nosso lado, deixar o nosso lado luz brilhar. E a comparação, quando a gente compara muito, né? Ah, o meu filho está numa determinada fase e o filho do meu amigo, da minha irmã está numa outra fase, seja essa fase escolar, emocional, cognitiva, a gente tem essa tendência, né? Isso acontece muito na alfabetização. Eu vejo o quanto que isso é preocupante para os pais e eu entendo a preocupação dos pais, porque a gente tende a ficar preocupado quando a gente vê que o outro, entre aspas, vamos colocar assim, está, que a gente acredita, estamos alucinando que ele está na frente, vamos colocar desse jeito. Então eu entendo essa preocupação dos pais, mas o quanto que você confia no processo do seu filho? Quanto que você acredita que ele tem potencial para ir além? E as habilidades dele pode não ser na escrita ou na fala ou na escuta ou na matemática ou na geografia. As habilidades dele podem ser habilidades socioemocionais, pode ser habilidade de montar um brinquedo, pode ser habilidade de escutar você, pode ser habilidade de observar o ambiente. A gente precisa, eu não gosto dessa palavra precisa porque é como se fosse uma imposição, mas eu acredito que é muito importante a gente mudar o nosso olhar para as habilidades do outro, para aquilo que é a luz nele. E quando a gente detectar uma sombra, a gente tentar investigar dentro da gente quais são as sombras que nós carregamos ainda, que fazem refletir em nós esse olhar. Que sombras são essas? O que eu tô querendo com isso, na verdade? O que eu quero? É segurança, é estabilidade, é o medo dele não ser bem sucedido ou dele não conseguir? É um medo meu, não do meu filho, não da minha criança. Esse medo é o medo que eu vou identificar em mim como sendo meu, é uma projeção, porque ele está em construção. Você está ali em construção com ele, vocês estão construindo ainda uma identidade. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje é o quanto que é importante a gente valorizar o processo de cada criança, cada fase emocional, cada fase cognitiva, sendo quem eles são, deixando eles desabrocharem aos poucos. E a gente vai conduzindo isso da melhor maneira, sempre pelo viés do encorajamento. O quanto que encorajar o outro inspira o outro a ser melhor e faz dele uma pessoa que tem uma autoestima, que acredita e confia em si próprio. Então esse é o nosso bate-papo de hoje, eu espero ter ajudado vocês. Curtam aqui o nosso canal,
compartilhem o vídeo, mandem dicas, façam suas perguntas, sugestões. A gente está aqui para conversar, para trocar. O que eu puder fazer para poder esclarecer ainda mais a primeira infância, eu estarei por aqui. Um super beijo para vocês.